A gente vai conversar, tentar terminar, eu acho que a gente vai conseguir terminar a aula sobre exercícios voltados para pessoas com deficiência, ou exercícios para deficientes. Depois, a gente vai fazer, acho que talvez dê para acabar, mas a gente pelo menos vai começar a aula relacionada a exercícios respiratórios, tá bom? Então, aula para exercícios para deficientes na parte 1, parte 2, voltada para exercícios respiratórios. Inclusive, eu trouxe algumas informações bem legais que não estão na apostila, mas, obviamente, são bem interessantes. Vou abrir aqui a... Olá, tudo bem? Você pode, por favor, só dar seu nome aqui? No... Deixa eu ver. O seu nome? Tudo bem, Adriana? Oi. Tá frio? Bom, vamos esquentar. Pera aí, galera, só vou esquentar. Vamos ver. Aí, ó. Aí. Vambora, agora vai. Qualquer coisa é só falar, viu? Bom, vamos lá então. Semana passada, a gente conversou... Boa noite. Olá, boa noite. E aí, tudo bem? Tudo. Tudo bem, graças a Deus. Semana passada, a gente conversou sobre... A gente começou, fez a parte introdutória falando sobre exercícios voltados para deficiência. A gente, inclusive, disse que não é correto utilizar o termo portadores de necessidades especiais, porque essa pessoa não porta, ela não escolhe segurar uma deficiência, mas sim, muitas vezes, essa pessoa já nasce... Boa noite. Opa, boa noite. Você pode conversar se dá seu nome aqui no CNA? Para a chamada, por favor. Obrigado. Valeu, Ju. Não, imagina, Ju. Que isso, Ju? Vamos lá. E aí a gente, então, a gente viu que o termo correto é portadores, o termo errado é portadores de necessidades especiais, e a gente deve chamar essas pessoas de deficientes físicos, visuais, tudo bem? Boa noite. Deficientes físicos, visuais, intelectuais, ou mesmo deficientes auditivos, certo? E aí a gente estava falando sobre os benefícios voltados para trabalharmos exercícios com essas pessoas. Então, obviamente, exercício físico é importantíssimo para pessoas que não têm deficiência, mas também são importantíssimos e fundamentais para deficientes. A gente até brincou, né? Não Muito há... alto teus tom, Eduardo. Nem o meu não está tampando. Tem alguém com o áudio ligado. Aí. Acho que foi. Aí. Se é importante para quem não tem deficiência, também, com certeza, é muito importante para quem é deficiente. Então, a gente começou a listar, a falar sobre alguns benefícios. E aí, a gente parou no slide 14. Exatamente aqui a gente parou, tá? Então, a gente vai continuar. Eu fiz um rápido resumo, mas a aula foi gravada e está disponível no YouTube. Então, eu mandei o link para vocês na semana passada. Boa noite, galera. Tem gente entrando agora. Boa noite, boa noite. Ótimo, boa noite a todos e a todas. E aí, a gente terminou falando que muitos profissionais de educação física alegavam que não tinham conhecimento para trabalhar deficientes em academia. Então, o deficiente ia até uma academia, o deficiente físico, por exemplo, ou visual, chegava lá, recebia uma negativa do educador físico, alegando que não sabia como propor exercícios para ele. E aí, obviamente, essa pessoa ficava frustrada e voltava para casa, e como a gente discutiu no ano passado. Mas a justiça entrou na parada, no jogo, e agora obrigou os cursos de licenciatura em educação física a terem uma matéria exclusiva para exercícios para pessoas que tenham deficiência. Então, agora o educador físico não pode mais alegar que não tem conhecimento, que não viu sobre pessoas com deficiência na faculdade. Porque ela viu, porque agora é lei. Todos os educadores físicos, desde, obviamente, que essa lei foi instaurada, todos, de alguma forma, viram
pessoas com deficiência durante a graduação, durante o seu curso na faculdade. Com essa mudança, que agora todos os educadores físicos entendem, têm sugestões, sabem como trabalhar pessoas com deficiência, obviamente alguns resultados positivos foram gerados. E aí aqui tem alguns exemplos. Então, por conta dessa inserção dessa matéria, voltada exclusivamente para pessoas com deficiência, em cursos de licenciatura em Educação Física, conseguimos reduzir os impactos negativos. E aí eu dei um exemplo no início da aula, né? Uma pessoa com deficiência chega na academia, recebe uma negativa da academia, olha, a gente aqui não trabalha com deficiente visual, sei lá. Obviamente, essa pessoa ficava frustrada, muitas vezes triste, com sintomas depressivos, ficava mais isolada na sua casa, não queria mais contato social e tudo mais. Quando agora essa pessoa vai à academia e recebe um sinal positivo de que sim, existem profissionais ali que trabalham com deficientes e tudo mais, e que ela vai poder participar dessa academia, fazer aulas ali, enfim, com certeza os impactos negativos são reduzidos, são minimizados. Como, por exemplo, há uma diminuição significativa do isolamento. Por quê? Por que eu vou ficar por que eu, deficiente visual, sei lá, vou ficar em casa sendo que eu posso ir para a academia e ter contato com outras pessoas? Por que ficar em casa sozinho, isolado, se eu posso, sei lá, ir para zumba, ir para dança, em uma academia? Até mesmo treinar defesa pessoal, né? Tem academias que lidam, tem Muay Thai, Taekwondo, boxe, enfim, vários estilos de artes marciais. O que mais? Também há a diminuição do afastamento. Essas pessoas tendem a estar mais próximas de outras pessoas, porque agora elas conseguem ter contato. Então, ali você pode conhecer pessoas novas dentro da academia e tudo mais. Também há uma diminuição da falta de inclusão. Muitas vezes, essas pessoas com deficiência, independentemente do tipo de deficiência, não eram inclusas na sociedade. Então, às vezes, as pessoas não queriam fazer com que elas participassem de outros grupos. Por meio dessa lei, de certa forma, a gente conseguiu devolver essa importância social para essas pessoas, porque agora elas podem ter contato com outras pessoas. Podem, por exemplo, participar de campeonatos. Podem fazer excursão com a turma da academia. Podem conhecer pessoas novas, talvez até mesmo namorar. Ou começar a visitar, fazer ali uma amizade, enfim. Essa questão, essa dimensão social da vida delas fica ativa por conta dessa lei também. E, obviamente, talvez a principal, ou uma das principais mudanças positivas, seja a melhora na autoestima. Porque agora eu sei que eu posso ter um corpo legal. Mesmo sendo deficiente, sei lá, auditivo. Não escuto, ou não escuto também. Mesmo assim, eu sei que eu posso ter um corpo legal, porque tem quem vai me atender na academia. Sou cego, sim. Ou sou deficiente visual, sim. Mas posso ter um corpo legal. Sim, eu posso me sentir bem. Não consigo me enxergar no espelho, mas eu consigo me tocar e sei, sei lá, que eu estou com a barriga tanquinho, que eu estou bem mais em forma daquele jeito que eu gostaria de estar. Às vezes eu vejo alguns vídeos no YouTube, né? E vira e mexe eu vejo vídeos de pessoas deficientes físicas. Então, não tem, às vezes não tem um braço, não tem uma perna, ou não tem as duas pernas ou os dois braços. Um dia desse eu vi um cara que só tem a metade do corpo, literalmente. Do umbigo para baixo ele perdeu tudo. Eu fiquei chocado, eu nunca tinha visto aquilo, foi um procedimento cirúrgico raríssimo. Deu certo, ele sobreviveu. E aí, se a gente olha para a autoestima desse cara, você percebe que mesmo com a deficiência, mesmo, obviamente, com as dificuldades, ele usa prótese, mas mesmo assim, existem dificuldades. Mesmo com essas dificuldades, ele tem autoestima, aparentemente, pelo menos pelo vídeo, autoestima lá em cima, show de bola, tá? Mostrando que sim, colocar esse indivíduo de novo na sociedade, por meio da atividade física, pode ser uma estratégia muito benéfica, melhorando também a sua autoestima. Vamos lá. O que mais? Há também uma diminuição da fadiga. Fadiga é o quê? Cansaço em excesso. Puxa, professor, estou tão cansada que eu não consigo nem mesmo sair de casa mais. Muitas vezes essa fadiga é um resultado do sedentarismo.
Então, você fica parado por muito tempo, o seu corpo não se acostuma com a atividade física, e aí você cada vez mais vai ficando mais cansado, mais cansado, né? Mais cansado, mais cansado, mais cansado. Imagine para uma pessoa que é deficiente. Muito mais difícil, teoricamente. Teoricamente, se ela não tiver um cuidador, uma família que estimula esses exercícios, provavelmente essa pessoa vai ficar cada vez mais quietinha, mais parada em casa. E aí isso gera uma fadiga. Quando a gente coloca essa pessoa para fazer atividade física, exercício físico, essa fadiga tende a diminuir. Por quê? Porque agora ela começa a se movimentar. Então, isso é fantástico. Obviamente, também a gente tem uma diminuição da depressão por vários motivos. Existem motivos biológicos. A prática de atividade física libera ou causa a produção de alguns hormônios neurotransmissores importantes no nosso organismo, como a serotonina, a dopamina, e vários outros, GABA, enfim, vários outros neurotransmissores que são importantíssimos, adrenalina, noradrenalina e vários outros aí. São importantíssimos para quê? Para além de melhorias no nosso corpo físico, também geram impactos no nosso emocional. Então, a serotonina, o hormônio do prazer, o famoso hormônio do prazer, é liberado quando eu pratico atividade física. Então, você imagina uma pessoa que estava um deficiente físico, né? Por exemplo, parado por 10 anos, 15, 20 anos parado em casa, não saía, de repente começa a praticar atividade física. Tem a liberação desse hormônio do prazer. Consequentemente, esses sintomas de tristeza, de depressão que essa pessoa tinha por estar sozinha, começa a diminuir por conta desse hormônio que gera bem-estar, prazer, qualidade de vida, sensação de relaxamento e tudo mais. Essa é a ideia desse slide. Tanto é que pessoas que têm deficiência, pessoas que são depressivas, uma das recomendações, uma das partes do tratamento, se esse tratamento for bem receitado pelo médico, obrigatoriamente tem que ter exercício físico. Aí você pode pensar, professor, mas o que depressão tem a ver diretamente com atividade física? Porque biologicamente você aumenta a produção de hormônios que dá a sensação de bem-estar. Então, quem estava triste, não fica tão triste mais porque tem um hormônio que gera prazer sendo produzido nessa pessoa. Por isso é que muitas pessoas com depressão têm que começar a fazer atividade física. Porque a atividade física, além da pessoa esquecer, ter contato com outras pessoas, sentir o vento, enfim, toda essa questão de contato de sensações, contatos sensoriais, né? Enfim, também tem essa questão interna, biológica, que você aumenta a produção desses hormônios. Então, essa é a ideia desse slide aqui. E, obviamente, né, se esse paciente não nasceu deficiente, mas tornou-se, geralmente essas pessoas têm mais dificuldade de lidar com a deficiência. Por quê? Porque ela conheceu antes, ela tinha tudo em perfeitas condições. Andava, falava, ouvia, enxergava, tudo. De repente, sofreu um acidente, perdeu as 2 pernas. Você tem um tempo de adaptação. E esse tempo é muito particular, vai de pessoa para pessoa, mas geralmente essas pessoas tendem a demorar um pouco mais para se adaptar. E aí, para elas também, obviamente, exercício físico serve. Vamos lá. Mas, lógico, né, gente? A gente falou sobre isso na aula passada, mas só vou ressaltar. A escolha do tipo de atividade necessariamente vai depender do estado clínico da pessoa e das suas limitações. Ou seja, não é qualquer exercício que serve para todo mundo. Eu, por exemplo, graças a Deus não tenho deficiência, né? Mas eu tenho limitações. Então, muitas vezes, as limitações não estão relacionadas a ter ou não deficiência, mas está relacionada a cada pessoa. Então, eu tenho limitações que vocês não têm. E vocês têm algumas limitações que talvez eu não tenha. Eu não consigo levantar um peso de 200 quilos. Se eu for para uma academia e fizer isso aí, eu morro. Não consigo. Vou quebrar meus braços, né?
Se for na perna, eu quebro a perna. Tenho limitações ainda. Então, obviamente, eu não posso começar com peso de 200 quilos, porque eu vou me machucar. Não é a intenção da atividade física. Então, não são só os pacientes com deficiência que têm limitação, mas também a gente, tá bom? Mas, obviamente, esses pacientes têm também. Isso varia de pessoa para pessoa. Lembra que a gente falou bastante do Carlinhos, o cego, na aula passada? Ele é um cego? Ele fala, eu sou cego, não me chamo de deficiente visual, ele brinca, né? Sou cego, ele não enxerga nada. Mas entre os cegos, você tem diferenças. Tem cego que não sai de casa sozinho. O Carlinhos sai lá, ele mora Salgado Filho, eu acho, ele mora bem longe daqui. Vem sozinho para o centro. Tem cego que não faz isso. Ele pega Uber. Nem todo cego faz isso. Ele usa o WhatsApp. Nem todo cego faz isso. Então, percebe, a gente tem um grupo, as pessoas têm a mesma deficiência, mas cada uma tem a sua particularidade. Então, depressivos, cada um, a depressão se apresenta de um jeito. E a deficiência também. Por isso que a gente tem que sempre considerar essas limitações ou particularidades de cada paciente. E aí, quem é que vai receitar, Lucas? Eu não sei disso. É o educador físico, é o fisioterapeuta, é o médico, não é a gente, tá? O nosso papel é seguir o que esses profissionais nos orientam. A gente não propõe nada. Porque às vezes um exercício que a gente vai propor físico pode machucar o paciente, e óbvio, não é isso que a gente quer, tá bom? O que mais? Em cadeirantes, normalmente se trabalha o fortalecimento de membros superiores. Membros superiores, braços, né? Braços, mãos, antebraço. Por quê? Porque geralmente as pernas são atrofiadas ou não tem tanta força, geralmente se trabalha a parte superior, porque essa pessoa tem mais autonomia. Consegue sair da cadeira de roda sozinha, será porque faz musculação. E aí ela vai ficando cada vez mais forte, e consegue erguer o seu corpo. Esse é um exemplo, ou uma das justificativas porque que a gente trabalha normalmente membros superiores de pessoas que são cadeirantes. Novamente, sempre com autorização e orientação. Vejam, duas palavras que parecem ser a mesma coisa, mas na prática são bem diferentes. Uma coisa é autorizar. A ideia de autorização é permitir. Então, o médico permitiu que o cadeirante, que é o caso aqui, o médico permitiu que o cadeirante faça esse exercício? Permitiu. Então, ele deu aval, ele autorizou, deixou, não vai trazer mal para o meu, não vai fazer mal para o meu paciente. A segunda palavra é orientação. Vem de o quê? De direcionar. Uma coisa é poder fazer atividade física. Outra coisa é saber qual atividade física eu posso fazer, em qual intensidade, de forma que eu não vou machucar o meu paciente. Então, o médico, por exemplo, autoriza. Quem vai orientar? O fisioterapeuta ou o educador físico. Faça tantas repetições, 2 vezes por dia, nesse horário. Essas orientações, essas dicas, esse direcionamento quem dá são os profissionais e não a gente, tá? Então, tem a autorização, que é permitir, que é garantir que nada vai acontecer. O médico normalmente fala isso para você, então ele autoriza, permite que aquela atividade seja realizada, mas existe também a orientação que é dada também por esses profissionais. Fisioterapeuta, educador, médico, prêmio. O que mais? Óbvio, né? Se possível, eu coloquei aqui, tá, gente? Não foi por acaso, eu deixei mesmo. Porque às vezes não é possível, a família não tem condições de contratar um personal trainer. Entretanto, isso não deveria justificar o nosso paciente ficar sem atividade física. Uma coisa é um personal, que é o educador físico, que vai lá na casa, que trabalha especificamente para aquele cliente, para o nosso paciente. Vai na casa, sei lá, 2, 3 vezes na semana e realiza atividades em casa. Ou em uma praça que estiver próximo e tal. Mas tem família que não tem condições de pagar isso, de pagar um personal, porque é uma grana a mais por fora. Nesses casos, o que a gente tem que fazer? Solicitar orientação, e aí a gente mesmo, se autorizado e se orientado, a gente mesmo consegue fazer os exercícios com o paciente. Mas
Se for possível, é sempre interessante ter um personal, porque ele entende mais, né? Tem mais domínio, bem mais capacitado, porque essa é a área dele, principalmente. Então, sempre sigam as orientações, tá? Sempre sigam. Nós não prescrevemos nada, não receitamos nada. Quem receita são os profissionais, quem orienta são os profissionais e a gente só segue, só faz o que eles solicitaram. Por quê? Porque existe uma responsabilidade por trás, né? Imagina, como é que eu executo um exercício físico que vai fazer mal para o meu paciente? Não posso. Não é essa a ideia. Por isso que a gente tem que seguir. Vamos lá. Depois eu vou mandar essa apresentação para vocês, tá? Lógico. Além de um personal trainer, se for possível para a família, existe ainda a possibilidade de ter um aparelho adaptado. Vou dar um exemplo. Não é um aparelho, né? Mas é algo adaptado que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. Carros para pessoas com deficiência. Carros são adaptados muitas vezes. Tem mudanças estruturais no carro que são bem diferentes. Para quê? Para que o deficiente, por exemplo, o deficiente físico, consiga se deslocar, andar de carro, normalmente. Por isso, o carro passa por algumas adaptações estruturais para permitir que esse deficiente consiga se deslocar. Então, essa é a ideia aqui. Se for necessário, por exemplo, existem algumas bicicletas que são movidas à mão. Então, veja, uma bicicleta adaptada. Diferente. Para quê? Para atender às necessidades e, obviamente, de acordo com as limitações / dificuldades do meu ou do nosso paciente. Bom, contudo, seu uso sem a devida orientação pode trazer lesões e prejudicar o paciente mais do que ajudar. É exatamente a mesma lógica. Eu preciso de uma autorização e preciso de orientação. Pois sem orientação, provavelmente eu vou estar fazendo mais mal do que bem para o meu paciente, certo? Por isso, sigamos as orientações. Se o paciente se sentir confortável, uma boa opção podem ser esportes para cadeirantes. E aí, aqui é aquele lance, né? Lembra no início, deixa eu ver, slide 19. Já volto aqui, só mostrar para vocês uma coisa. Ó, vejam, é uma criança que está jogando ou está praticando, um esporte adaptado. Nesse caso é o quê? Essa bola é de basquete. Então, é um cadeirante que se sente confortável e por isso pratica um tipo de esporte, que nesse caso aqui é um basquete. Professor, só basquete dá para jogar? Não, imagina. Dá para jogar até futebol. Eu acho lindo. Deficientes visuais jogando bola. Como é que isso é possível? A bola tem tipo um chocalho, né? Chocalho. E aí, para onde chutam, a bola faz barulho, eles se orientam pelo barulho da bola. É bem legal, tá? Então, basquete, sei lá, handball, luta, tem vários outros que têm a ver com isso, que são possíveis a gente, de alguma forma, propor para eles. Então, aqui tem exemplos, né? Tem esgrima. Esgrima é aquele tipo uma espadinha, aquela que tem uma ponta assim, e eles ficam brincando, é bem legal. O que mais? Alongamento e flexibilidade são importantes para o melhor desempenho do paciente, mas quem vai orientar isso, geralmente, é o educador físico, que nos vai mostrar o caminho. Então, olha, você aquece o seu paciente assim, você alonga, dessa forma a gente só vai seguir as orientações, como eu disse para vocês. Mas é importante a gente entender que o paciente pode sentir bem em querer competir, em querer participar de um esporte. Legal, né? Bom, deficientes visuais auditivos podem ter dificuldades para a execução dos exercícios. Sim, né, com certeza. Por quê? Porque dependendo do exercício,
fica mais complicado porque muitas vezes o paciente não consegue enxergar, se for um deficiente físico, né? Desculpa, deficiente visual. Não consegue ver, visualizar. Isso pode ser um pouco mais complicado. Então, muitas vezes, além de ter mais paciência, empatia, enfim, profissionalismo, ética e tudo mais, é necessário também que nós, né, cuidadores, fiquemos mais atentos à segurança, porque ele não enxerga. Muitas vezes não vê. Imagina, você está dando uma volta no quarteirão, sei lá, com um idoso que é deficiente auditivo, não escuta. E aí você está lá no celular, no Face, tá você e ele, né? Você dando uma voltinha com ele, mas você está desatenta. Tá no Face, não sei o quê, e aí você está muito concentrado na tela e não percebe que ele ou ela deu alguns passos à sua frente. E aí tinha uma faixa de pedestre ali. Ele vê a faixa de pedestre, mas não se atenta ao semáforo. E aí ele vai atravessar a rua. Não olha para os lados, só vai atravessar. Tem um carro vindo. O carro buzina, mas ele não ouve. Provavelmente esse paciente vai ser atropelado. O carro buzinou para sinalizar, mas ele não escuta. Quem deveria ser os ouvidos? Metaforicamente falando, nós, cuidadores. Então, essa é a importância, né, desse slide. A segurança do paciente está com quem? Com a gente. De certa forma, está nas nossas mãos. O paciente não enxerga? Somos os olhos dele. O paciente não ouve? Somos os seus ouvidos, e por aí vai. Tá? Então, além de paciência, ética, profissionalismo, empatia, mansidão, enfim, amor, carinho, cuidados, é importantíssimo sempre olhar para a segurança do paciente. Tá bom? Vamos lá. Aqui, essa mesma lógica, né? Somos os guias. Você já viu aqueles labradores que guiam as pessoas que são deficientes visuais? O labrador fica andando com a pessoa, né, cega, muitas vezes, para lá e para cá. Porque ele é o guia. É ele quem mostra o caminho. Para onde ir, para onde não ir, porque ele vai mostrando, vai guiando. Obviamente não somos cachorros, mas a ideia é a mesma. Guiá-lo, norteá-lo para quê? Para garantir a segurança e tudo mais. Então, eles não podem ficar sem exercícios. Eles querem os nossos pacientes. Tendo ou não deficiência, há necessidade de praticarem atividade física. Porque tem benefícios sociais, emocionais e físicos, como a gente viu. Ok? Se o paciente, por exemplo, tiver ficado cego por conta de complicações do diabetes, já ouviram falar de retinopatia diabética? É uma condição onde o paciente geralmente fica cego. Perde a visão por causa do diabetes. Então, há um comprometimento dos olhos, da visão do paciente, porque o diabetes está descompensado. O paciente não se importa muito, acha que é bobeira tomar medicamento, acha que é bobeira fazer atividade física, acha que é bobeira mudar a alimentação e acha que diabetes é tudo bobeira, que é a história da carochinha. Não se cuida, diabetes vai trazendo vários prejuízos para ele, e aí, em algum momento, o paciente pode ficar cego. Ficando cego, imagine aí, é o que eu falei, né? O Carlos, que é o... Não, você não está entendendo o que eu estou falando. Ela tá cuidando. Peraí. Aí. Carlinhos, me disse uma vez, Lucas, você sabia que, para mim, é diferente, né? Mas é pior ainda para quem já viu, o Carlinhos dizia, né? Para quem sabe o que é cor, para quem já viu o rosto, para quem já viu e depois não vê mais, isso é terrível. Carlinhos falando para mim, né? E aí eu fiquei pensando, caramba, isso de fato faz sentido, né? Uma coisa você nunca ter visto, de repente você viu. Então você vê o rosto, sei lá, da sua mãe, do seu pai, da sua irmã, da sua esposa, do marido. De repente, não vê mais, ou da sua sobrinha, que não tem uma sobrinha, né? Eu vi ela crescendo. Se eu perdesse a visão e não visse ela como ela ficaria o rosto dela quando adulta, sei lá, com certeza isso traria. Eu ficaria um pouco não, acho que eu ficaria com certeza abalado.
Então, para esses pacientes que ficaram, por exemplo, cego aqui, no caso, o cara que teve complicação de diabetes, com certeza a gente vai ter que entender o quê? Não pode deixar de trabalhar esse exercício, porque o diabetes só vai complicando cada vez mais a saúde dele. Então, além de comprometer os olhos, vai comprometer também pés. Se ele não se cuidar, vai começar a amputar. Então, o diabetes vai comprometendo os vasos, toda a circulação das pernas vai sendo prejudicada, e aí você começa a ter vários rins, enfim, vários prejuízos e alterações no corpo. Então, já perdeu a visão. Cara, tem que acordar para a vida, mudar, porque senão você vai começar a ter problemas piores ainda. Essa é a ideia nesse slide. Reforçando o exercício físico reduz a chance de o paciente, por exemplo, ter alguma complicação cardíaca ou circulatória, porque a atividade física usa o excesso de açúcar, entre aspas, que tem no diabetes, como fonte energética. Então, para eu poder caminhar, para eu poder correr, fazer alguma atividade física, os meus músculos precisam de energia. E eles tiram energia desse excesso de açúcar que tem no diabetes. Essa é a ideia desse slide. O que mais? Atente-se e procure informações com as associações de atletas cegos e surdos. Essas associações já desbravaram, perdão da expressão, mas já desbravaram muitas matas. Que é isso? Já sabe por onde caminhar. Eu não preciso ficar quebrando a cabeça, tentando descobrir como é que eu trabalho com um paciente cego, se existem associações que me ajudam e me auxiliam. Não preciso ficar querendo quebrar a cabeça, tentando descobrir a fórmula mágica para trabalhar com pacientes surdos, porque existem também associações que já têm, inclusive, manuais de orientação. Como é que o cuidador trabalha com um paciente surdo? Existem associações que mostram o caminho para a gente, nos ensinam e tudo mais. Por exemplo, indicando as organizações onde você pode escrever o seu paciente, e aí, obviamente, lá, né, eles também conseguem dar maneiras ou direcionar alternativas, medidas, maneiras específicas de treino, que são as atividades que você vai fazer com o seu paciente, e que, com certeza, né, são muito mais eficazes. Essas medidas orientadas por essas associações são reflexos de testes, experiências. Eles têm experiência, é mais fácil, a gente consegue encurtar o caminho seguindo orientação de quem sabe, de quem já trabalha com cegos e surdos, por exemplo, há muito mais tempo que a gente. É só uma dica, né? Professor, existem alguns exemplos de atividades que eu consigo trabalhar com deficientes? Tem aí alguns, ó. Natação, corrida, caminhada, ciclismo. Óbvio, se necessário, e muitas vezes sim, é possível ou é necessário o quê? Adaptação. Mas aí, como eu falei, né? O paciente já tem, os profissionais têm experiência. Então, eu preciso adaptar o ciclismo. Tenho que, sei lá, comprar uma bicicleta diferente. Ou ensinar o meu paciente como andar de bicicleta porque ele é deficiente físico. Tem um educador físico que sabe como fazer isso, ele vai te mostrar e você só segue o caminho que ele mostrar. Tá? Então, tem alguns exemplos aí. O que mais? Musculação, esportes coletivos, como eu falei, basquete, futebol, e por aí vai. Trekking, isso é bem legal, que é basicamente como se você fizesse, caminhasse por longos percursos. Então, são caminhadas grandes. Bem legal. Inclusive, trekking também tem a ver com caminhar em mata. Sabe trilha? Tem gente que faz trilha de moto. Tem gente que faz trilha de bicicleta. Trekking é como se fosse fazer trilha também. Não é só fazer trilha, é só andar em mato. Mas é também andar em mato por meio de trilhas. Então, tem gente que vai subir em montanhas. Enfim, a ideia é andar longas distâncias, percorrer caminhos a pé. Bem legal, né? Diferente também. Yoga, pilates, dança, tiro, bote, artes marciais, inclusive para a defesa pessoal. Isso é importante, porque muitas pessoas entendem o deficiente como alguém em defesa.
E aí tem muitos aproveitadores que vão querer tirar alguma vantagem sobre o deficiente. Todos os sentidos de vantagem, né? Se você, esse deficiente, sabe se defender, o engraçadinho vai se dar mal. Tem um cadeirante aqui, vamos assaltar ele. Mas como ele é cadeirante, eu nem preciso de arma, eu vou na mão mesmo e eu consigo roubar. Eu tomo dele o celular, ele é cadeirante não. É quando chega lá, para ser outro karatê. Aí tá ferrado, né? Já era braço, vai pro braço, pelo menos dele vai pro lado, com certeza. Quebrar braço, o que tiver na frente. Defesa pessoal. Importante. E isso, imagina a autoestima que você dá para essa pessoa. Fantástico, né? E aí tem, e lógico, tem etc, porque existem muitas outras modalidades. Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui, que daqui a pouco o link vai cair. Boa noite, boa noite. Boa noite, galera. Quem não colocou, por gentileza, quem não colocou o nome, quem está no Zoom, né? Quem não colocou o nome lá no grupo, coloca, por favor, tá bom? Coloca seu nome completo lá para as meninas colocarem presença para você. Quem já colocou, tá tudo bem. Quem não colocou, coloca, por gentileza. Então, agora, a gente vai partir para o link. Falta 2 minutos e 15 para terminar esse link. Vai expirar daqui a pouco. Eu vou abrir mais um link e a gente começa a falar de exercícios respiratórios. Então é isso, gente. O resumo dessa aula. A gente não pode deixar de lado quem tem deficiência. Seja deficiência intelectual, física, auditiva, física, enfim. Não importa o tipo de deficiência, o que importa é que esse paciente precisa, sim, também, assim como você, como eu, de atividade física, de exercício físico. Sempre autorizado por um profissional, geralmente, e de preferência, um profissional que acompanha. Então, é um idoso. Normalmente, quem acompanha o idoso é um geriatra, que é o médico de idosos. Se esse médico autoriza a prática de atividades físicas, show, manda bala. Como que eu vou fazer? Quem vai dizer isso é algum outro profissional, um educador, um fisioterapeuta, e você segue as orientações, tá bom? Essa é a ideia. E sempre a gente pode deixar de estimular, porque muitas vezes a família não estimula. O próprio paciente não tem motivação em si mesmo para querer fazer sozinho. Então, eu tenho também um papel de... Eu até brinquei na aula passada, né? Eu falei que não era, mas é só um exemplo. É como se a gente fosse coaching também. No sentido de querer despertar no outro o melhor que ele tem para oferecer. Isso não acontece, muitas vezes, pela família, porque a família não quer fazer mal, né? Quer proteger demais. E essa pessoa vai só crescendo, o tempo vai passando, ela vai envelhecendo e não sabe o que de fato é a vida, porque não conhece pessoas, não tem a possibilidade de amar, saber o que é gostar de alguém, enfim. Isso a gente consegue quando a gente estimula o paciente a sair. E uma das formas é fazer atividade física, tá bom? Qual é essa ideia desse capítulo, se não me engano, é o capítulo 8, que são esses exercícios voltados para pessoas com deficiência, ok? O link vai terminar, eu vou abrir agora mais um link e a gente vai conversar sobre exercícios respiratórios. Eu trouxe uma coisa curiosa para vocês aqui. Não está na apostila, mas é legal falar.